Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Mas tínhamos uma palavra. E Deus foi fazendo tudo assim em ordem. Falou, é o Brasil. Chegamos no aeroporto de Cuba para sair para cá, que é outra coisa difícil. Sair de Cuba é muito difícil, mas Deus permitiu. Estando no aeroporto, recebi uma ligação de uma pastora do oriente do país e falou assim, meu genro tá em São Paulo, tá esperando você. Falei, mas como assim? Vai lá que ele vai te esperar. Não tinha lugar assim específico para ir um lugar. Fomos para São Paulo, ficamos 2 meses em São Paulo, recebi outra ligação, quem hoje é meu tecladista, falou, moro aqui numa cidade maravilhosa, chama Botucatu. Venham para cá. Falei, cara, a gente tá bem aqui em São Paulo. Não, mas ora a Deus aí. Ora a Deus que 10, 15 dias depois a gente tava em São Paulo, entrando pelas ruas de São Paulo, de Botucatu, perdão. Quando entramos nessa cidade, domingo, Dia das Mães, nunca vou esquecer. 2020, né? Falei pro Senhor, essa é a cidade que o Senhor nos entregou. Eu conheci São Paulo, muito lindo, muito legal, muito bacana, né? Mas quando cheguei nessa cidade de Botucatu, falei, olha, é aqui que Deus trouxe a gente de Cuba para o Brasil, especificamente para essa cidade. E assim foi. Plena pandemia, né? Plena pandemia, chegaram tudo aqui fechado, sem falar português, absolutamente nada. Ligávamos a TV, só notícia ruim, não entendíamos nada, só entendíamos morte, 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 morte. Muito difícil, mas o que eu falei do começo, tínhamos uma palavra. E qual idade tem a filhinha de vocês? Tem 5 anos. O Gali tem 5 anos. Ela chegou aqui com 3 anos. Chegou com 3 anos. E lá em São Paulo, nesse período que vocês chegaram, já chegaram atuando de alguma forma, fazendo algum trabalho, ou passaram 2 meses conhecendo? Assim? Não, é que assim, fechou tudo, né? Sim. Chegou na pandemia mesmo. Tava tudo fechado, só alguns mercadinhos abertos. Igreja fechada, tudo fechado. A gente ficou em casa, tranquilo. Teve um pastor lá que eu conheci, me falou, me prometeu algumas coisas, eu quero que você toque uma igreja minha. Tinha várias igrejas. Aí oramos a Deus e ele falou, não, mas não é isso que eu tenho. A gente foi obediente e viemos direto para Botucatu. Bacana. Como é essa relação do cristianismo em Cuba? O que isso envolve com a cultura de lá? Tem alguma proibição, alguma dificuldade de se praticar o cristianismo lá? O ano 59, chegou a revolução, chegou Fidel Castro no poder. Quando ele chega no poder, mudou totalmente a cultura, mudou a visão do povo, mudou tudo. De fato, tem muita gente que fala assim, não sei como fala aqui, os crentes deixaram a Deus. Como chama aquele pessoa que pratica aquela religião que é diferente a nossa? Muçulmana? Não. Bom, todas as religiões, todo mundo deixou seu Deus, deixou suas crenças, todo mundo. Sim. E Fidel Castro virou o Deus de Cuba, porque ele chegou prometendo muita coisa. O discurso bonito dos pobres, tirar dos ricos para ajudar os pobres. Nossa, parece bem familiar. Bem familiar. Bem. Aí ele chega e todo mundo focou em Fidel Castro. Começou a fazer algumas coisas boas, ajudar os pobres. Aí depois tudo começou a mudar. E a gente começou a perceber. A gente fala porque a gente é cubano. Uhum. Eu não tinha nascido nesse tempo. O país começou a perceber que tudo era uma mentira. Nem ele mesmo conseguiu cumprir todas as promessas que ele fez. Mas na parte eclesiástica, na parte ministerial da igreja, né? Foi muito difícil. Porque uma vez que ele entrou no poder, ele virou Deus de Cuba. A tal ponto que quando a igreja tentou ressurgir de novo, tentou se levantar de novo, foi muito difícil. Até hoje a igreja cristã, a igreja cubana é uma igreja que sofre muita perseguição. Muita. Política e de tudo. Por exemplo, você está na igreja, você não pode pregar muita coisa. Não é que você não pode falar de política. De fato, nós, como cubanos, a gente nasceu com esse pensamento. A gente não fala de política. Você só pode falar de política se vai falar bem. Se vai falar mal, não pode falar. Então, a igreja, nenhum pastor fala de política. Nenhum. A gente prega o evangelho, as coisas de Deus, a gente separa as duas coisas. Porém, tem coisa de Deus mesmo, coisa que está na Bíblia que você não pode pregar, porque o governo coloca em cada igreja. Lá é normal isso. Para vocês talvez é um pouco difícil de entender. Agora,
Por enquanto, né? Meu Talvez Deus. futuramente vocês tenham a oportunidade. Misericórdia. Tá repreendido. Mas cada igreja tem algumas pessoas que são enviadas pelo governo para cuidar do que é falado na igreja. Entendeu? Tem essa doutrinação do governo sobre todas as igrejas. Em todas as religiões. Todas. Absolutamente todas. Então a igreja sofre muito. Nós chegamos na capital. Antes de ser pastores, começamos a trabalhar com meus sogros lá, que eles eram pastores. Tínhamos um terreno, começamos a construir uma igreja. E o governo derrubou a igreja. Porque lá é ilegal construir igreja. Lá não pode construir igreja. Como que funciona? Bom, depois dos 59 meses, todas as igrejas que são construídas depois do ano 59, depois da chegada do Fidel Castro, são igrejas ilegais. Não são igrejas. As igrejas que são legalmente reconhecidas são as igrejas que tinham já uma igreja já antes do ano 59. Coisa que realmente não chega a ser tão assim. Por quê? Porque a igreja cubana cresceu muito. De fato, essa pressão política, aquela pressão comunista, o que fez é que provocou o maior avivamento que a nossa ilha conheceu já. Entendeu? Então nasceram muitas igrejas, porém são ilegais. Tanto assim que quando chegou a pandemia, acabou a pandemia, era hora de abrir as igrejas e falaram, bom, agora podem abrir as igrejas, mas somente as igrejas. Não, mas a gente é igreja. Não, mas você é uma igreja de faz 10 anos, você não é igreja. Aí começaram a derrubar outras igrejas, fechar outras igrejas. Muito, muito complexo. Muito complexo. Então você tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus. Vou abrir uma igreja. Não pode. Não pode. Você pode se reunir aqui escondido lá mas não pode abrir um CNPJ. Não pode fazer nada disso. Lá é bem totalmente ilegal. Mesmo. Isso. Só que ninguém imagina isso. Porque a imagem que eles vendem é totalmente diferente. Mas que bom que tem pessoas que conseguiram sair de lá e podem falar totalmente a verdade. E a gente sofreu muito quando meus sogros perderam a igreja. A gente também perdeu porque a gente estava junto trabalhando com eles. Sofremos muito, né? Mas não fomos os únicos. Por isso eu falei, a nossa história é muito comum. Não é uma história, uau, nossa, o que eles viveram, coitado. Não. Tem muita gente sofrendo lá ainda. Tem muita gente. É muito comum. É verdade. É uma novidade pra gente, né? De fora, assim, mas é até estranho pensar que pra vocês isso seja a cultura, né? Que é algo normal de acontecer. Tipo, essa perseguição religiosa. Como funciona isso em Cuba, no sentido de... O Brasil é um país laico, que é permitido a liberdade religiosa e tal. Em Cuba também é? É mesmo, né? País laico mesmo. País laico Eles também. chamam, né? A Constituição fala isso. Mas lá uma coisa importante, lá tem um partido só, que eles chamam o Partido Comunista. Não tem outro partido. E outra coisa que eles falam é que o partido está por cima até da Constituição. Então o partido, eles são a máxima autoridade. Não tem ninguém por cima deles. Eu tô vendo isso daí. Não. Entendi. Entendeu? Então é assim, o sistema é assim. A Constituição pode dizer uma coisa, se o partido determinar a outra, aí acabou. Aqui é o judiciário. O judiciário tá acima da lei, tá acima de tudo. Quem deveria guardar a lei tá mudando a lei. E o quanto essa questão política, eu acho que afeta a vida das pessoas mesmo, dos cubanos, porque eu imagino que cria um certo cabresto, que tem gente que nasce lá, vai morrer lá com uma vida totalmente adaptada a esses moldes. Vocês, por exemplo, tiveram a oportunidade de sair, e já aproveitando a pergunta para quem é de casa, logo a gente vai ter a parte 2 com a sua esposa, contando um pouquinho mais dessa história. E vocês puderam conhecer uma vida totalmente nova, né? Uma perspectiva de vida que eu acredito que enquanto vocês estavam lá, vocês não imaginavam que era desse jeito. Isso. E é uma coisa que nós falamos muito. E é bom aproveitar essa plataforma para falar para as pessoas que estejam assistindo. O brasileiro reclama demais. Reclama muito. Sabe por que reclama? Porque não sabe tudo que tem na sua mão. Cubano, você chega numa igreja, vamos falar de igreja em Cuba, e as pessoas têm um nível de gratidão incrível, porque sabem que mesmo com o sistema, mesmo com a crise, mesmo com a miséria, Deus está com eles. Porém, quando nós chegamos aqui, a gente viu tanta liberdade, até agora, né? Até agora. Tanta liberdade, tanto privilégio, tantas coisas que a gente tem na mão. É o que eu falei, uma coisa tão simples, uma bolacha para uma criança. Uma coisa tão simples.
E a gente não tem lá, brasileiro fica reclamando por isso, lá a gasolina pode subir, pode abaixar, pode fazer qualquer coisa, o povo não pode reclamar. Ninguém reclama, entendeu? Então, quando nós chegamos nesse país foi um cambio uma mudança muito forte, muito forte, mas vou dizer uma coisa, o Brasil é um país abençoado. Brasil, a terra brasileira é muito abençoado. Eu já ouvi brasileiros aqui falando, nossa, Estados Unidos. Gente, vocês são muito abençoados, muito abençoados. E só se você não acredita nisso, eu ajudo você lá e a gente recebe lá em Cuba. Tem uns amigos lá que estão dispostos a receber lá. Só uma semana. Aí vocês vão entender como Deus tem abençoado essa nação. E oramos para que isso continue sendo dessa forma e melhorando ainda mais. Eu acredito no progresso do Brasil.